Paz a todos, estamos ao vivo. Vamos estar falando hoje, nessa live aqui, sobre confissões reformadas. Vai estar com a gente aqui o professor Francisco Tourinho. Ele vai estar apresentando, então, para a gente vai bater um papo aqui e fazer também algumas perguntas e respostas aqui. Tá certo, pessoal? Vamos compartilhando essa live aí, né, com os amigos aí, nos grupos da família, grupos de teologia, que vai ser com certeza uma das melhores lives que vamos ter aqui. Essa é a segunda vez que o Tourinho está com a gente aí, né, tirando esse tempo para estar nos ensinando um pouco sobre as confissões reformadas, um pouco aí da teologia reformada. Vamos lá, pessoal, compartilhando a live. Já vai preparando aquelas perguntas aí para a gente estar mandando para o Tourinho. Pessoal, já vai compartilhando a live aí. Compartilha nos grupos aí da família, nos grupos de teologia. Grande mestre Tourinho, seja bem-vindo, graça e paz. Amém. Deixa eu só ajeitar esse negócio que tá todo torto aí. Bom, pessoal, nós estamos então iniciando mais uma live aí. É a segunda vez que o professor Tourinho está com a gente aí, né, trazendo aí para nós muito conhecimento, né. A primeira vez que ele esteve aqui, nós falamos sobre predestinação e livre-arbítrio, foi uma live muito boa, né, quem esteve presente sabe. E nós estamos agora, vamos falar sobre as confissões reformadas. E o Tourinho é autoridade no assunto, né. E a palavra está com ele agora. Pode se apresentar, professor Tourinho? Pessoal aí que não conhece. Graças e paz, pessoal. Eu sou Francisco Tourinho. Eu sou o autor desse livro aqui, o Calvinismo Explicado. Mas tenho trabalhado também em outros projetos, né? Deixa eu achar bem aqui. Eu sou o tradutor desses dois livros aqui. E tem mais um que eu não sei onde é que ele anda. Eu acho que alguém passou que já levou. Eu não sei se... Tá torto aí, tá? Ou tá reto aqui o negócio aqui? Não sei se eu... Tá bom, né? Tá legal, tá legal. É minha cara que é torta mesmo, então, não é o vídeo, não. Mas desse livro aqui também, A Doutrina da Predestinação Absoluta, de Jerome Zantes, foi a primeira obra desse reformador publicada em português, foi pela minha editora. E também A Vida de João Calvino, o Teodoro de Beza, né? Uma biografia aí com fontes primárias. Eu não estou achando o outro livro. Deixa eu ver. Não estou achando. Realmente não estou achando. Assim, achei. Assim, achei parcialmente, né? Porque eu também sou tradutor dessa coleção de escritos aqui do Teodoro de Beza. E aqui dentro, né, tem uma dessas obras aqui que ela foi publicada separadamente. Que é justamente essa daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse. O Tesouro da Verdade do Evangelho. Ele foi publicado separadamente, mas eu sempre que a pessoa vai lá no site e ela quer comprar as duas obras, né, o Tesouro da Verdade do Evangelho e a coleção de escritos, aí eu aviso com antecedência, você está comprando um livro repetido, só precisa comprar um dos livros por questão de lealdade ali, né, para a pessoa não se sentir depois lesada
nunca mais nem volta, né? Tem gente que só quer fazer a venda ali. E, recentemente, eu trabalhei num livro, que é esse livro aqui, ó, Contra o Arminianismo e seu ídolo pelagiano livre-arbítrio, e do John Owen. Esse livro aqui, ele foi publicado pela Estandarte de Cristo, mas eu fui o revisor dessa obra. Não revisor do John Owen, né? Eu fui o revisor da tradução. E, inclusive, tem algumas notas de rodapés aqui que são minhas no livro. Muitas notas de rodapés aqui que são minhas. Mas eu não me identifiquei, tá? Tem várias notas de rodapé aqui que são minhas, mas eu não me identifiquei. E eu nem parei ainda para olhar aqui se o William depois me identificou, mas para mim tanto faz. A questão é que eu trabalhei nesse livro aqui e eu estou aqui para indicar esse livro com ênfase. Esse livro, ele é uma máquina. Realmente, se você parar e tiver saco para ler o livro, porque assim, tem livro reformado que é devocional, aquele livro que você lê, que ele é um pouquinho mais tranquilo, tipo esse daqui, ó, o Pneumatologia Calvinista, do reverendo Luciano Bettin. Ele é um livro que você lê de uma lapada só, tudo direto. É um livro muito bem explicado e tudo mais, mas um livro desse aqui, como o do John Owen, ele é um livro que você tem que ter saco. Eu digo saco por quê? Porque você tem que ter realmente muita calma, parar em cada página. Você vai passar mais de mês lendo esse livro. Não é um livro que você vai... não é porque eu quero ler aqui em uma semana. É um livro que eu vou ler para me divertir. Não, você vai ler, vai ficar com dor de cabeça esse livro aqui. Não é um livro que você vai ler para se divertir, né? E às vezes, para subir na escada do conhecimento, nem sempre a leitura vai ser agradável. Muitas vezes a leitura ela vai ser desafiadora. Ela vai te desafiar não só na questão das suas crenças. Eu não creio que vai ser esse livro aqui, porque o livro também é calvinista, mas ele pode afetar esses calvinistas mais modernos, né? Ele é um calvinismo mais clássico. Mas ele vai te desafiar a tu realmente colocar em prática, sair da zona de conforto, para aprender algo novo. Nós temos essa mania de, como nós já vamos para a leitura de um novo livro, por exemplo, vou ler um livro sobre eleição, predestinação. E como eu já li muito sobre eleição e predestinação, eu vou para abordar um livro achando que já sei muito sobre o assunto. Ora, mas se você é tão bom nesse assunto, não precisaria estar lendo um novo livro. Você vai ler um novo livro justamente procurando uma peça que ainda lhe falta. Então, eu sei que, de fato, tem livros que você lê que agregam muito pouco. A questão é que, na medida que seu conhecimento vai aumentando, de fato, cada vez mais os livros vão agregando menos. Você vai lendo sempre os mesmos argumentos que você já viu anteriormente. Só que aquela frase, aquele parágrafo, um capítulo, né, que vem a mais, é justamente aquela pecinha ali que vai decorando o seu castelo, né? Imagina ali, depois que você reconstruiu a igreja inteira, ainda falta ali aquela cruzinha em cima da igreja, né? Falta o sino, né? E aí é quando você começa a decorar os detalhes. Então, quando você vai ler agora um livro desse do John Owen, posso afirmar com certeza que para a maioria esmagadora das pessoas, não vai ser só a cruzinha, né? Com certeza vai ser pelo menos um cômodo inteiro na construção do conhecimento. Trabalhando num projeto agora, que é o projeto de Filosofia Reformada, que é do Teófilo Sgarbi, um livro também muito difícil, tá? E que eu indico também. Então, eu tenho lido, tenho acompanhado todos os materiais que saem sobre predestinação, que esse é meu assunto, que é foco, né? Eu sempre estudo muito sobre esse assunto.
E é isso que tem acontecido comigo. Eu estou falando da minha experiência. Cada vez mais, os livros agregam menos sobre o assunto. Por quê? Porque eu já li tudo que tem sobre o assunto. Mas sempre tem aquele livro que ele soma, que ele dá um up a mais, né? Até mesmo um argumento que você já viu, ou um pensamento que você já viu, que o autor fala a mesma coisa com outras palavras, e aí fica mais fácil você até de expressar aquele mesmo pensamento que você tinha antes. Olha só, você enriquece o vocabulário, né? E alcança novas vias. Agora, esse livro aqui, o grande diferencial dele, no meu ver, é que ele é rico de citação de obras remonstrantes. Nós não temos obras remonstrantes em inglês, em português, quiçá em holandês, mas são todas em latim. Então, como ele traz essas citações de Corvinos, Episcópios, então você é imergido naquele mundo do Sínodo de Dort. Ele tem muitas citações também das atas do Sínodo de Dort, coisa que também que nós não temos em português. Nós temos os cânones de Dort, que é só as conclusões. As atas do Sínodo dão mais de 5.000 páginas. Então, as atas descrevem ali o que foi falado, os debates, né? E tem muita citação que John Owen traz das atas do Sínodo. Isso é muito importante, porque eu vou lhe ser sincero, me senti, vamos dizer assim, um pouco mal e também um pouco bem. Um pouco mal ao ler o livro de John Owen, porque por um bom tempo, inclusive eu tenho artigos no meu blog, que ainda estão por lá, eu acho, defendendo que o arminianismo não era pelagiano e nem era semi-pelagiano. E condenei amigos que falavam isso daí. Eu me senti mal quando eu li o livro e percebi que realmente há uma base para acusar os arminianos de semi-pelagianismo e pelagianismo. Há uma base, sim. Na medida em que arminianismo não deve ser somente armínio. Né? Talvez você pegando só por armínio, você não vai encontrar ali um pelagianismo. Semi-pelagianismo você encontra. Mas um pelagianismo você não vai encontrar. Mas quando você vai ler os grandes expoentes da remonstrância, né, e o que é uma coisa que é muito interessante é que quando você cita Corvinos, você cita Episcópios, você cita vários os grandes expoentes da remonstrância, eles vão dizer, ora, mas é porque a remonstrância já foi um desvio do arminianismo. Eles dizem isso quando você levanta essa acusação. No outro dia, ou um momento depois, em uma outra postagem qualquer, eles estão dizendo que o Sínodo de Dort foi injusto e condenar os remonstrantes. Então, o argumento da conveniência, né? O argumento da conveniência. Então, eu me senti bem no sentido de que às vezes que eu chamei também esse pessoal de pelagiano, não estava errado. Então, eles têm sim, inclusive eu estou colocando na próxima edição do livro Calvinismo Explicado, eu estou trazendo esses argumentos à tona, não propriamente os argumentos do John Owen, são outros argumentos, que vão realmente jogar a luz sobre a questão arminiana que nós temos, não só, principalmente hoje, né? Hoje é mais semi-pelagiano do que nunca. Mesmo aqueles que dizem, não, eu não sou arminiano de cabeça, eu sou arminiano de coração. Não, mesmo esses são semi-pelagianos. Pelo menos semi-pelagianos, pelo menos. Tem uns que são pelagianos mesmo, descarados. Tem aqueles que tentam esconder o seu pelagianismo, mas não conseguem escapar do semi-pelagianismo. A gente pode até falar isso daí na hora que eu vi aqui no roteiro, aquele roteiro que mandou ele agorinha, há um minuto atrás. E tem uma parte ali
história da igreja, né? E a gente pode estar até trabalhando a respeito disso daí. Mas, enfim, isso aí foi a minha introdução, né? Francisco Tourinho, autor do livro. Eu sou professor num seminário também, de Jonathan Edwards, na pós-graduação. Tenho uma formação em educação física, faço um mestrado em teologia no Seminário Batista Confessional do Brasil, ele é filiado ao Covenant Baptist Seminary, né? Lá nos Estados Unidos. E os professores são todos de lá. É uma boa pegada também. Quem quiser fazer, tiver aí querendo um diploma internacional, pode fazer aí o curso ou de bacharel ou de mestrado no Seminário Batista Confessional do Brasil. Muito bom, muito bom. O senhor falando aí sobre essas leituras, né, desse conteúdo reformado, é interessante que é importante, né, essa leitura, ter esse conhecimento vasto sobre o mesmo assunto, porque é possível que a pessoa tenha uma interpretação errada, equivocada, do mesmo conteúdo, assim como a Bíblia, né? Ela pode ter uma interpretação errada acerca do calvinismo, né, acerca do arminianismo também. É importante, então, ver, né, por vários ângulos e não olhar somente com aquele olhar anacrônico, né, já tendo em mente aqueles mesmos argumentos, né, e, enfim, fica mais amplo, né. Então, a ideia aqui, nessa live, que nós vamos falar um pouco aí sobre essas confissões reformadas, né, e suas implicações, objetivos e organização. E gostaria que o professor Tourinho falasse um pouco, então, de como foi, né, que surgiu essa ideia, então, né, de elaborar, organizar essas confissões reformadas ali, no período da reforma ou antes da reforma. Né? Olha, a ideia de escrever documentos, ela já é antiga na história da igreja. Não é nova, não. Isso aí já vem desde o credo apostólico e também as reuniões sinodais que existiam na igreja antiga. O primeiro conselho ecumênico, ele vai aparecer lá pelo século IV, sabe? Então, tipo assim, 325, né, se eu não me engano, o primeiro concílio ecumênico. Então, nós temos aí quase 300 anos. Se você tiver aí, às vezes quando a gente olha para trás, a gente não vê. A gente tenta ver o copo meio vazio, né? Então, a gente pega assim, daqui para lá, né? Então, nossa, 300 depois de Cristo, 325 depois de Cristo, nós estamos aqui no século dos 2000 anos depois, nossa, faz 1.700 anos atrás, né? Então nós temos essa tendência de pensar assim, não faz muito tempo, 1.700, 1.600 anos atrás, nós temos essa visão, né? Nós costumamos olhar assim para o passado. Nós não costumamos olhar que são 300 anos. Você agora olha o copo meio cheio, né? São 300 anos. 300 anos é só você imaginar o que é 300 anos. O que era o Brasil, por exemplo, há 300 anos atrás. O que estava acontecendo no mundo há 300 anos atrás? O que existia há 300 anos atrás? Há 300 anos atrás, estávamos, né, em 1700, mais ou menos 1700, umas quebradas. Ou seja, no meio da reforma protestante, vamos dizer, não existia carro, não existia vacina, não existia chongas, né, na verdade, né? Então imagina o que é 300 anos atrás. Se tu pegar, por exemplo, 500 anos atrás, foi o descobrimento do Brasil. Aqui era tudo era mato. 500 anos atrás foi o descobrimento do Brasil. Então, assim, veja bem, o primeiro concílio, ele surge 325, foi 325. Se eu não me engano, salvo o melhor juízo, estava falando aqui de cabeça. E, vamos dizer assim, produziu o primeiro documento universal para a igreja.
Antes disso, você tinha a igreja, ela era muito sinodal. Ou seja, o que é sinodal? Haviam vários bispos, e a igreja daquela região, ela se reunia e decidia os seus próprios problemas. Então, você vai ter o Conselho de Elvira, por exemplo, 240 lá vai cacetada, né? Você vai ter debates, né? Inclusive o São Cipriano debatendo com o bispo de Roma, dizendo que ele não é bispo, que ele é bispo, mas ele manda só lá no mundo dele, lá não manda no dele, né? Confusões entre bispos. Você vai ter, por exemplo, igrejas que eram presbiterianas, outras que eram episcopais. Então você vai ter aí uma igreja que era muito difusa, que com o tempo, e bote tempo nisso, não foi uma coisa que foi um período de uma vida. Não foi tipo 90 anos, não foi 80 anos, nem 70, como era as vidas. Antigamente o pessoal vivia menos também, né? Mas eras, entendeu? 200, 300, uma mudança na igreja demorava 200 anos para acontecer, 300, 400, 500, 600, 700, entendeu? Uma mudança na igreja demorava muito tempo para acontecer. Não é, a gente tende a olhar o passado como é hoje. Hoje as coisas acontecem realmente muito rápido. Se pegar, por exemplo, de 30 anos atrás para cá, o mundo evoluiu muito mais do que de 300 anos para cá. Né? Então, em 30 anos, evoluímos muito mais do que 300 anos, entendeu? Então, a gente não pode olhar o mundo passado como o mundo de hoje. Então, só que começaram a aparecer muitos hereges, né? Pessoas que, no começo, esses hereges, eles eram rebatidos pelos próprios grandes homens de Deus que existiam na época. Então, você tinha, por exemplo, Marcião, um grande herege. Os gnósticos, né? Foram grandes hereges. Mas assim, eles eram as pessoas da época deles que achavam as coisas da forma como eles achavam, entendeu? Talvez no mundo pós-moderno eles tivessem se criado. Por quê? Porque no mundo pós-moderno todo mundo tem só a verdade mesmo, né? Mas na época lá, as pessoas tinham um pouquinho mais de senso crítico e elas procuravam realmente uma verdade quando tinha um debate. Então não era questão de torcida, né? A questão era que realmente explicava melhor. E esses grandes pais da igreja, como Irineu, Inácio, Justino, né? Eles conseguiram refutar bem esses gnósticos, né? Principalmente na questão do tocante à palavra de Deus. E as pessoas, elas foram, realmente as respostas são mais coerentes. E eles foram se sobressaindo. Então, certas doutrinas, elas ganharam mais pernas, enquanto outras foram sumindo naturalmente. O problema é que quando chega em Ário, que também era um bispo, tá? Ário era um bispo. Ário não era um leigo, não era um cara que pegou a Bíblia e falou assim, não, eu vou ler aqui por conta própria. Igual acontece com os caras, não. As heresias antigamente elas vinham dos bispos, elas vinham do povo da igreja. De gente que era estudada. Por que as heresias apareciam? Por exemplo, talvez se tivessem decidido antes que Jesus Cristo era Deus, Ário não teria aparecido. A questão é que a igreja não estava muito se importando com isso. A questão é que quando surgia o problema, a igreja estava de resolver. E aí, surge Ário, e o que começou a acontecer? O que começou a acontecer? Os arianos começaram a fazer também os seus sínodos. Eles começaram a fazer os seus concílios. E eles começaram a decidir, ó, na nossa igreja aqui, na nossa igreja aqui, na nossa região, aqui a gente acredita que Jesus Cristo é uma criatura. E por conta desses sínodos locais que os arianos começaram a fazer, então o imperador, que na época era o chefe da igreja, veja bem, o imperador foi o chefe da igreja até o século 7, 8. Não, por aí. Até o reinado, até o Papa Inocêncio, se eu não me engano. Século 7, 8. O imperador era o chefe da igreja, não o Papa. O imperador. Tanto é que os 4 primeiros concílios foram todos convocados pelos imperadores. É por isso que surge a ideia do Papa ter uma jurisdição universal
que é, inclusive, temporal, né? Não só espiritual, mas temporal. Porque o Papa estava zangado, os papas já vinham se zangando um após o outro, com os mandos e desmandos dos imperadores. Então eles falaram, não, pô, vamos lá, vamos emitir uma bula aqui. O nome da bula é Dictatus Papai, que significa ditadura do Papa. O nome da bula é ditadura do Papa. Né? Que foi escrito por um próprio Papa, que legisla em causa própria, obviamente, né? Eu sou bom, eu posso, eu faço. E aí ele vai dizer, olha, é o seguinte, o imperador não manda em mim, não. Eu que mando nele. O cara escreveu isso aí lá, disse que não, que ele que manda. E acontece a maior revolução da história do cristianismo, que foi o surgimento do papado como poder absoluto. Já surge nessa época. Mas, enfim, a questão é que, voltando lá atrás, ele convoca um imperador Constantino, né? Ele convoca um concílio a fim de decidir esse problema. Você vai, tem gente acreditando que Jesus é Deus, outros acreditam que Jesus não é Deus. Eu quero saber o seguinte: vamos juntar todo mundo aí, vamos decidir esse negócio. E eles decidiram que Jesus era Deus. A questão é que, quando decidiram que Jesus era Deus, esse concílio também não foi aceito de imediato. O próprio Constantino morreu ariano. Né? E foi batizado por um ariano também. E hoje é santo. Ou seja, aceitaram o batismo de um herege. Né? E hoje é santo. Para você ver, a história da igreja ela é muito nebulosa. Mas a questão é que, depois disso daí, foram surgindo concílios e mais concílios que visavam produzir documentos que unificassem a crença da igreja. A ideia era essa, olha, esse concílio define, não baseado na história, não baseado na autoridade da igreja como igreja, mas porque a igreja tem uns homens capazes para interpretar a escritura, e esse documento aqui representa o ensino escriturístico, por isso que ele é infalível, por isso que ele é o documento certo, por isso que nós devemos seguir. Que ele representa o que é a escritura, o que se consegue extrair da própria escritura. E aí, por que eu estou falando isso daí? Porque tem gente que acusa a igreja reformada, por ser uma igreja confessional, de ser um legado do papado. Isso aí, né, conversa só de internet, não. Na internet você vê muito. Lois Berkoff faz essa acusação. Ele diz que a confessionalidade é um fermento velho do papado. Mas não sabe Lois Berkoff que há uma diferença substancial entre o que é a nossa confessionalidade e o que é a confessionalidade do papado. Porque o papado acredita que a igreja é infalível. Nós, protestantes reformados, acreditamos que uma confissão não é infalível, mas deve ser seguida, porque ela, naquele momento, é a melhor, é a interpretação correta da palavra de Deus. Embora, veja bem, embora mais à frente, possam existir homens também de Deus, igualmente qualificados, que em outro concílio ou em outra situação, porque confissões e o verdadeiro ensino da escritura nem sempre é decidido no concílio. Às vezes tem um cara que o cara é fenomenal e o negócio que ele mostrou é tão ululante, ou às vezes uma descoberta arqueológica. Pode acontecer. Você tem uma descoberta arqueológica que muda toda a interpretação, porque aquele dado era desconhecido antes. Então você pega aquele novo dado, insere e diz assim, olha, a confissão está errada nisso daqui. Agora vamos dar uma atualizada, vamos mudar, a gente muda e essa nova confissão, ela é agora a interpretação correta da escritura, enquanto não apareceu uma melhor. Ou seja, a questão é que para nós, a infalibilidade da confissão, ela é deduzida da infalibilidade da escritura, é uma infalibilidade secundária. E ela pode mudar. O que não é o caso do papado.
E quando você volta no tempo, você vai ver que os primeiros concílios, eles tinham essa mesma visão da visão reformada hoje. Ou seja, o concílio, os documentos ali eram aceitos justamente porque eles estavam baseados no que era considerado a verdadeira interpretação da Escritura. Era a Escritura que era a força motriz da infalibilidade de um concílio. E também a apostolicidade. O que era apostolicidade? Era justamente esses homens, os grandes homens, né, os homens mais estudados, os homens mais capazes, os homens mais piedosos de sua época, que participavam de um concílio e interpretavam aquela escritura. Então, julgava-se que aqueles homens estavam preservando a doutrina apostólica. Tanto é que Calvino era um dos critérios para Calvino aceitar um concílio como válido, era quem participou do concílio. Então, mas participar de quantas pessoas? Não, a maioria dos concílios, assim, normal é participar de 300 e 400 pessoas, é o normal. Um concílio dessa época. Mas aqui, só em efeito de ilustração. Quantas pessoas participaram desse concílio? 10 mil. 10 mil pessoas, 10 mil bispos de todas as áreas, as regiões, participaram. Tá, mas quem eram essas pessoas aí? Aí vai citar os caboclos lá. Aí você tem um concílio com 150 caboclos, 150 cabeças lá. Mas quem era que estava nesse concílio? Aí você pega a relação, eram 150 bispos, que eram os mais capazes. Por exemplo, a Confissão de Westminster foi escrita por 120 teólogos. Né? Então você pega 120 teólogos, que são os mais capazes, que são os homens de melhor testemunho. Então você vai... Esse concílio, para nós reformados, ele vai ter mais autoridade do que aquele concílio de 10 mil homens, mas que eram 10 mil homens que, se botar no liquidificador, não dá 3. Entendeu? Você sai misturando tudinho. Pessoas que não têm um mínimo senso, né? De como interpretar uma escritura e tudo mais. Então, as confissões, elas surgem justamente como forma de manifestação da fé de um grupo. E elas foram necessárias no processo de reforma. Principalmente no caso da teologia luterana, eles precisavam disso por conta que a igreja luterana ela sempre foi muito estatal. Né? Eles precisavam realmente dizer, olha, é isso aqui que nós cremos. Ainda mais que tinham áreas em que o luteranismo foi aceito junto com o catolicismo romano. Eles usam isso até hoje para dizer que a igreja luterana nunca foi condenada de fato. Né? Eles são ainda muito apegados à igreja antiga. Já os reformados, que eu chamo que são os protestantes por natureza, né? Apesar dos luteranos terem suas rixas com o papado, mas o protestante por natureza é o reformado. Nós nos chamamos de protestante por natureza, os luteranos e papistas nos chamam de revolucionários. Né? Porque nós realmente rompemos a igreja antiga. Então, a confissão, esses primeiros documentos, elas surgem com um intuito de... Elas começam com os debates. Então, por exemplo, chega Lutero, 95 teses. Antes das 95, tiveram as 97 teses. Né? 97 teses contra o escolasticismo. Depois teve as 95 teses que foi contra as indulgências. E, no caso da teologia reformada, o calvinismo, né, que hoje é conhecido por calvinismo, mas é teologia reformada. Começa em Zurique com as 67 teses de Zwinglio. E depois, o que acontece? Esses caras, eles pegam 10 teses, chamado 10 conclusões de Berna. Lá em Berna, eles elaboram 10 teses,
falou o seguinte, ó, tá aqui, ó, tem 10 teses aqui, vamos debater sobre essas 10 teses. Esses debates lá em Zurique, aliás, em Berna, Zurique, que é aquela região que foi feita uma reforma por lá e depois chegou em Genebra, esses caras que eles conseguiram fazer uma reforma toda baseada em debate. Eles dizem que Zwingli debatia tão bem que ele chamava 3 pessoas para debater com ele simultaneamente. Ele sozinho, falou, não, você pode botar 3. Escolham quantos vocês querem. Quantos? Quantos vocês querem debater comigo aí? Quantos? E colocavam 10. Colocavam, entendeu? Os papistas ficavam horrorizados, assustados, porque ele conseguia debater com várias pessoas ao mesmo tempo, manter a coerência, manter o raciocínio. Era um verdadeiro gênio, o Zwingli, né? Embora eu não concorde com muitas visões, pouquíssimas visões de Zwingli, algumas coisas, mas Lutero ficou extremamente irritado com Zwingli, porque Lutero achava-se realmente que estava com a razão, mas ele não conseguia mostrar como. Porque Zwingli era um debatedor fenomenal. Dos reformadores, ninguém esperava Zwingli na parte do debate. Ele era um debatedor por excelência, né? Zwingli. Então, eles fizeram essa foi nossa primeira confissão, tá? Vamos dizer assim, a primeira confissão, o primeiro documento nosso, que é considerado como confissão reformada, é essas 10 conclusões de Berna. Ou teses de Berna. Olha só o que dizia as teses. Ó, os caras eles não eram fáceis não, esses caras. Eles diziam o seguinte, ó. A Santa Igreja Cristã, cujo único cabeça é Cristo, nasce da palavra de Deus e permanece na mesma. E não houve a voz de um estranho. Ou seja, eles bateram a primeira tese dele. Papado não existe, não. Primeira tese. Porque a ideia deles era trazer o fundamento da igreja para a Escritura. A Escritura é o fundamento da igreja, não o papado. 2. Cristo é o único meio de salvação e satisfação pelo pecado, contra as indulgências. E contra a mariolatria e os santos. Mediação dos santos, intercessão dos santos. 3. Cristo não está presente na Eucaristia de forma corpórea. Essa foi uma pauta da reforma desde o seu começo. Nem Zwingli, nem os seus corregilionários, vamos dizer assim. Tem o Haller, tem o Franz Kolbe. Todos eles eram reformadores da época. Isso foi uma pauta. Ou seja, já surge da primeira confissão reformada. Cristo não está corporeamente na Eucaristia. Não está corporeamente nos elementos. Circunscrito nos elementos. E hoje tem calvinista crendo em coisa luterana, e recusando. Eu sou calvinista, é o cara com uma cruz, com um crucifixo, com um Cristo morto aqui. Rapaz, esse aí tá todo errado, ele começou tudo errado. Aí você vê essas coisas, você começa a dizer, não, você tem que raciocinar o seguinte, não, esse rapaz ainda é imaturo. Né? Ele está ainda amadurecendo na fé, ele não entendeu ainda o que é ser reformado. Porque uma das nossas pautas sempre foi, isso continuou com Calvino, continuou com Farel, continuou com Beza, a tradição inteira, que Cristo não estava nos elementos. Poderia-se aceitar que Cristo está presente espiritualmente, mas não corporeamente. Né? 4. A missa é contrária às Escrituras e uma blasfêmia contra o sacrifício de Cristo. Essa é a 4ª tese dessa confissão. Por quê? Porque eles acreditam que Cristo é sacrificado em toda a missa. Né? E nós acreditamos que, obviamente, como está mais claro do que a luz do sol, as Escrituras dizem que Cristo foi sacrificado de uma vez por todas. E aí eles vão dizer, não, mas é porque é um sacrifício sem dor. Os caras, essa história mesmo, é como diz, a espertição mesmo, né? As viagens mesmo. 5.
Cristo é o único mediador e advogado dos seres humanos, à exclusão de todos os demais. Veja que a cristologia reformada é muito forte. A base, inclusive, da justificação pela fé. Ou seja, Cristo justifica, Cristo é o mediador, Cristo é a base da igreja. Cristo. Voltamos para Cristo. 6. Não existe purgatório, sendo vãs todas as cerimônias pelos mortos. 7. As imagens são condenáveis como objeto de culto. 8. A Escritura não proíbe o matrimônio a ninguém. Contra celibato. 9 e 10. O celibato clerical é pernicioso porque conduz à impureza. Isso aqui é algo que é interessante, porque era de costume cada padre ter uma mulher, né, que oficialmente era quem cozinhava para ele, fazia as coisas na casa dele e tudo mais, mas extraoficialmente era sua concubina, né, era sua amante. Isso aí era algo muito comum na época. Inclusive, a prostituição não era uma coisa mal vista pelos papistas na época, na prática. Na prática. Claro que você vai ter os grandes santos condenando a prática da prostituição. Mas a igreja, naquela ideia do mal menor, como existiam, os padres eram solteiros, né? E você tinha as mocinhas virgens da igreja, né? As mocinhas virgens da sociedade. Que os menininhos, né? Os menininhos também, até hoje é assim. Não mudou, né? Tem coisa que não muda nunca, né? Deixaram as meninas, agora são os meninos. Aí, o que acontece? A igreja achava que era tipo assim, não, é melhor o sacerdote se satisfazer com uma prostituta do que ele ficar aliciando criança, do que ele ficar aliciando as jovens aqui da sociedade. E tinha aquele pessoal que chamava um pouco de poder, entendeu? Então isso aí era meio que, não, é melhor, não deixa ele lá. Né? Tanto é que o Concílio de Constância, que foi o concílio que condenou o Jean Hus, aquele que fez a profecia, né, do cisne e tudo mais, o Jean Hus, a morte na caravana que chegou a Constância, que com os clérigos, com os papas, com os bispos e tudo mais, os papas não, com o papa e os bispos, na caravana veio 700 prostitutas. Tinha 700 prostitutas na caravana para atender os padres durante o tempo que estava no conselho. O conselho era longo, os caras passaram 5 meses no conselho. 5 meses, irmão. Não tem que desenrolar um negócio pra gente aqui. Aí já trouxeram a comida de casa. Né? Não, vamos sair a caça, não. Vamos trazer a comida de casa, né? Vamos deixar aqui que coloca a gente quiser, né? E levaram ali 700 prostitutas. Esse número varia de historiador para historiador. Tem historiador que fala que é 700, deles falam que é 300. A questão é que teve mesmo, tá? 100 eu nunca vi, não. Mas é sempre de 300 para lá. E Zwinglio também estava nessa situação. Essa é a grande questão. Porque Zwinglio tinha a sua concubina. E quando Zwinglio mostra, ele tem um encontro com Cristo, e ele adere à fé reformada, diz, não é isso, e ele vem para frente, e ele ele começa a escrever as suas teses, ele começa a bater de frente com a igreja católica romana, e ele vai dizer, olha, o celibato ele conduz à impureza. Por quê? Porque ele botou a cara na tábua de eu vou casar. Então, a igreja de Roma até hoje ataca Zwinglio como um fornicador.
Mas ele não, tá vendo? Ele tinha relações sexuais, ele já era amaziado com uma mulher. Já antes de casar, tá vendo? É um reforço reformadores, eram homens impuros, fornicadores. Mas não, é porque Zwinglio foi o único que teve coragem de dar cara a tapa e dizer, olha, eu vou regularizar a minha situação. E isso é com palavras do próprio Zwinglio. Ele vai dizer, olha, estou regularizando a minha situação porque todo mundo sabe que todos os padres estão concubina. Aí a igreja condena que regularizou a situação, porque ele se casou. E os outros que estavam concubina, todo mundo ficava calado. Então, essa acusação contra Zwingli, né? E é por isso que essa tese 10 aqui, ela já apareceu já, olha, o celibato, ele conduz à impureza. Por quê? Porque muito padre queria se casar, não podia, e tinha uma vida de casado, só que escondida. E essa vida, ela ainda era vista como mais virtuosa do que daquele padre que não tinha mulher nenhuma, mas ia pro bordel. E era comum ver o padre no bordel. O padre no bordel era uma figura comum. Não era alguém que todas as pessoas achavam, oh meu Deus, tem um padre aqui, não. Era cliente. Né? Era cliente. Tem até piada disso daí, né? Quem é nordestino, a quantidade de piada. Nordestino. Né? A quantidade de piada que tem nordestina de padre que vai no bordel é incontável, são incontáveis piadas. E as piadas não surgem do nada, né? Porque o cara, porque o cara quis inventar, não. Ainda mais que a gente, nordestino, ele não inventa nada, ele só aumenta, né, as coisas, né? Então, as piadas, você pode ver. Pode ver. Quem ouve apelando para a cultura popular aqui? Nossa, é recente mesmo. Quem ouve as piadas da Mastro Pitaco? Quem ouve as piadas da Maureen Jucá? Né? Depois você pode ir do Espanta. Toda piada, todas as piadas desses caras que são da década de 80, 70, que vieram de lá para cá, as piadas, elas sempre têm a figura do padre. É muito difícil encontrar a figura do padre. Ou ele aliciando alguma criança, ou ele no bordel. Por quê? Porque era comum a figura do padre no bordel. E isso é engraçado. Virou cultura pop. É engraçado. É engraçado, mas teologicamente é uma desgraça. Né? Então, as 10 teses de Bernard já vinham já atacando a questão do celibato. Né? Até mesmo porque todos os reformadores foram todos casados. Eu acho que quem talvez tivesse o dom do celibato fosse Calvino. Né? Mas mesmo assim, os caras forçaram ele a se casar praticamente. Né? Martin Bucer ficava em cima. Bora casar, bora casar. Bora casar. Arrumaram uma mulher para ele, ele não quis. Arrumaram outra, ele não quis. Depois até que arrumaram um que ele quis. Né? Não, vou casar com essa daí. Casou, aí depois a mulher morreu. Calvino disse que foi o dia mais triste da vida dele, né? Mas depois também ele não se casou mais. Né? Diferente de outros reformadores que casaram aí, às vezes 2, 3 vezes, as mulheres iam morrendo, né? As mulheres sempre foram mais frágeis, né? Porque até para ter filho nesse tempo era difícil, né? Mas enfim, aí concluindo aqui, para não se esticar muito, os documentos eles são produzidos para mostrar a fé de um grupo. Minha fé é essa. É um gesto de honestidade. Por quê? Porque eu posso chegar aqui e dizer, não, qual é a sua fé? Você acredita em quê? Na Bíblia. Então eu também acredito. Pergunta para o testemunho de Jeová e vai dizer, minha fé é a Bíblia. Você, não, minha fé também é a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, eu acredito. Não tem ninguém que negue. A não ser os liberais, né? Mas nem mesmo um Mormon vai negar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Né? E ninguém nega isso. Então você diz que a sua confissão é a Bíblia, você não disse nada. Você não disse nada. É igual você perguntar assim. Como é que é, rapaz? Qual é a sua semelhança com uma pedra? Não, minha semelhança com uma pedra
é que nós dois existimos. Mas tudo existe. Tudo que a gente vê existe. Então, tipo assim, minha semelhança com uma pedra que eu existo, minha semelhança com uma planta que eu existo. Eu e ela existimos, né? A minha semelhança com esse livro aqui é que eu e ele existimos. Então eu não disse nada, na verdade, né? Eu não disse nada, porque tudo pode se enquadrar nisso daí. Então a confissão da pessoa nunca pode ser eu creio na Bíblia. Não, minha confissão é a Bíblia. Ou eu posso até dizer, eu creio na Bíblia, sim, como parte da confissão, mas minha confissão é a Bíblia. Não, e você não disse nada, na verdade, quando você disse isso. Então, quando a gente trata de confissão, nós tratamos da crença de um grupo que, ao interpretar as Escrituras, eles acreditaram que aquela era a melhor interpretação da Escritura naquele momento. Assim, surge uma confissão. Algumas confissões reformadas, como, por exemplo, as 3 formas da unidade, surgem com propósitos além desses. Os Países Baixos, eles eram, quando entraram em debate, em guerra, na verdade, em guerra, para se livrar da Espanha, foi um dos requisitos para que os Países Baixos fossem emancipados, é que eles tivessem uma igreja forte. Uma igreja forte e uma igreja unida. Então demorou para aquela igreja se tornar uma igreja una. Por quê? Porque tinha luteranos e tinha calvinistas por lá. E os luteranos e os calvinistas, embora a gente goste muito do Lutero, nunca se ficaram muito não, tá? Já pensando que o pessoal que não, porque o luterano não. O luterano ele não gosta da gente. Eles toleram. A gente mais gosta deles do que eles gostam da gente. Tá? Então, a questão é que o calvinismo ele começou a crescer, o luteranismo começou a sumir nos Países Baixos e começaram a escrever confissões. É claro que o sínodo de Dort, o sínodo de Dort ele acontece já depois, mas eles escreveram a confissão belga. Que é a confissão mais completa depois da Confissão de Fé de Westminster. E da Confissão de Fé Batista também, né, de 1689. Mas é uma confissão muito boa. Ao escrever essa confissão, veja bem, olha só, ao escrever essa confissão, a igreja ficou forte e unida. E uma igreja forte e unida, ela dá o quê? Uma identidade para o povo. E a identidade é o primeiro requisito para se formar uma nação. Nós temos uma... Veja bem, a nação não é igual ao país, né? O país é o território. A nação é o sentimento de pertencer a um grupo que está naquele território. Isso é nação. Tanto é que a própria Constituição brasileira não traz defender o país, não, é defender a nação. Por quê? Porque nós temos que defender o sentimento, é o sentimento que nós temos que defender. Quando a gente olha para a bandeira, a gente não defende não é o pano, é o que ela representa. O sentimento que nós temos com relação à bandeira, é isso que nós defendemos, não é o pano da bandeira. Tem que tocar fogo na bandeira e toca. Agora, é o sentimento que nós temos em relação a ela que não pode acabar. Da mesma forma. Então, a confissão belga, por exemplo, ela não teve somente um objetivo teológico. Ela teve também um objetivo político. Porque através do sentimento da criação de uma identidade, do sentimento de uma nação, aquele povo se sentiu realmente no direito de tomar posse daquele lugar e criar um país. Olha, aqui é nós. Não quer mais vocês aqui, não. E aí, os Países Baixos, eles ganham essa identidade. É por isso que, quando Armínio contesta a confissão belga, ele é visto como um traidor.
Ele é visto como um traidor e ele é acusado de associação com os jesuítas. Por quê? Porque os jesuítas era a identidade. Assim como a identidade calvinista era a de lá da Holanda, a identidade espanhola, que era do rei Felipe, que era o cara que mais matou gente nesse mundo, mais matou crente nesse mundo, calvinistas, né? Principalmente, de uma guerra de 70 anos, entendeu? 30 mil pessoas mortas, sangue escorrendo pela rua. A situação era essa daí. Era sangue escorrendo pela rua. O esgoto, a rua cheirava sangue. Então, depois de 70 anos de guerra, os caras conseguem expulsar o rei Filipe através de uma manobra maravilhosa. Até esqueci o nome do guerreiro lá. Mas ele era parente ali do Maurício de Nassau. Aquele mesmo Maurício de Nassau que veio para cá. Que a gente conhece no livro de história. Esse mesmo Maurício de Nassau. Então, eles conseguem expulsar os espanhóis que tinham como identidade os jesuítas. Os jesuítas eram o que? Eram molinistas. Só para situar as pessoas, eram molinistas. Já notou que os arminianos hoje, com molinistas, tudo assim, ó. Ainda hoje. Principalmente os modernos. Eu sei que tem gente arminiana que não gosta de molinista, mas são muito fáceis, eles se dão muito fácil. E é por isso que Armínio, quando começou a sua campanha e mentiu para entrar na Universidade de Leiden, ele mente para entrar na Universidade de Leiden, ele mente na própria entrevista com Gomaros. Por isso que Gomaros se revolta com ele depois e vira o pior inimigo dele, não é por conta da simples doutrina, não é porque Gomaros fez a entrevista dele e Armínio afirmou toda a teologia calvinista ali, sendo que 10 anos, já fazia 10 anos que Armínio pregava em lugares separados contra a doutrina calvinista. Então ele foi lá em Leiden e falou, não, eu sou confessional. Tá aqui, ó, eu creio nisso aqui tudo. Aí ele vai e fala, não, eu creio nesse negócio todo aqui, mentindo. Gomara acredita nele. Aí do Gomara vai lá e endossa. Né? Não, ó, esse cara aqui, ele é bom, ele é um bom teólogo. Realmente, Armínio não é um teólogo ruim, não. Armínio é o melhor dos arminianos. O que nós não podemos dizer de Calvino, por exemplo. Calvino não é o melhor dos calvinistas. Temos teólogos calvinistas muito melhores do que Calvino. Mas dos arminianos ele não pode dizer isso. Armínio é o melhor dos arminianos. Depois dele só fizeram descer. E Armínio mente quando ele entra. Que depois que Gomaros vê que Armínio estava fazendo reunião escondido. E que a teologia dele era totalmente diferente do que ele tinha falado na entrevista, Gomaros fica puto com ele e começa a porra, agora a gente vai. E outra coisa, pela essa teologiazinha aí, você está muito parecido com os jesuítas. Aí pronto, para acusar o cara de traidor, foi daqui para ali. Por quê? Porque estava todo mundo com medo que voltasse a guerra antes. Outra coisa, a Igreja Unida foi que deu a unidade que emancipou. Aí Armínio agora está querendo separar a igreja de novo. Tá entendendo? Mesmo que ele tivesse uma teologia diferente, ele deveria, no mínimo, ficar calado, porque era necessário naquele momento que a igreja se mantivesse unida para que o sentimento de nação permanecesse naquele país, a fim de que eles expulsassem de vez o perigo espanhol, que ainda era iminente. Ele rodeava ali, ó, rei Filipe fez diversas campanhas contra os Países Baixos nessa época ainda, tentando retomar, né, porque ele tinha perdido o poder e agora ele tentava retomar. Armínio pede, a semelhança de Lutero, ele pede a convocação do concílio, nisso ele tem razão. Ele morre antes de conseguir que esse concílio seja realizado. E aqui tem um ponto importante. Concílio, gente, não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. Lutero mesmo pediu um concílio. Nunca conseguiu. O concílio que Lutero queria aconteceu em 1545. Ou seja, quase em 1517, né, que ele colou as 95 teses.
Foi o que aí? 25, 27 anos depois. Mais do tempo de vida de um bocado de gente estava assistindo aqui. Que aconteceu o concílio que Lutero queria, depois que ele já tinha morrido. Arminio também pediu um concílio. Demorou. Né? E aí tem um ponto que a gente tem que observar aqui com relação a confissões. A gente vê muito pessoal falar. Quando tu vê qualquer pessoa falar essa frase aqui, ó, é porque ele não entende nadinha, nem de Bíblia, nem de confissão, nem de coisa nenhuma. Essa frase bem aqui, ó, que eu vou dizer agora. Abre aspas. A confissão não é infalível. A Bíblia que é. Eu pensava que sua regra de fé era a Bíblia. Meu amigo, ouviu essa frase? Dê minha volta, preste continência, peço permissão para me retirar. Dê a minha volta, vou ver. Parte no terreno. Vai correr, vai se zangar com outro, vai gritar com uma árvore. Entendeu? Porque o que mais pode incentivar as suas más virtudes é discutir com gente burra. Uma das coisas que mais faz você florescer a sua raiva. Entendeu? E quando você vê alguém falando isso daí, esse cara ele não é alguém que domina absolutamente nada de teologia. Porque quando ele diz que a única regra de fé dele é a Bíblia, e quem já falou já que não explica nada mesmo, ele está dizendo nada. Ele, na verdade, ele está dizendo, embora ele não saiba que esteja dizendo isso, o que ele está dizendo é que ele é muito mais capaz do que aqueles 120 teólogos que escreveram a confissão. Basta pegar o currículo do caboclo e pegar o currículo dos caras que estão lá. Os 120 teólogos de Westminster, esses caras, eles eram os homens mais capazes do seu tempo. Mais capazes do seu tempo. Homens que, no mínimo, falavam 4 idiomas, cada um. No mínimo. Entendeu? Pessoas que foram formadas em Oxford. Entendeu? A Cambridge, né? Foram formadas nas melhores universidades da sua época. O parlamento inglês convocou esse concílio, no caso de Westminster. Falando, você está pegando o Westminster, que é o mais popular. Né? Isso não quer dizer que a confissão belga também não tenha sido convocada. A confissão belga também não tenha sido... Não tenha tido participação do Estado. E o Concílio de Dort também teve participação do Estado. Note, como era tão importante a unidade da igreja para a nação que foi preciso que o Estado convocasse o concílio. Por quê? O Estado estava ciente de que uma divisão na igreja naquela hora ia quebrar o país. E aí você vê que existem, até hoje, pessoas falando, não, mas o horroroso concílio de Dort. O concílio de Dort foi um concílio político, lógico. Lógico. Os remonstrantes estavam querendo dividir o país. Tu acha que o concílio ia ser o quê? Estão querendo dividir um país. Aí não, vai ser... Os caras acham que o debate naquele tempo era um debate de internet hoje, que o cara debate, cada um manda um se lascar, deseja a morte do outro, e cada um vai para sua casa. Aí no dia tá todo mundo conversando normal, como fala que tivesse acontecido. Não, uma decisão naquele tempo, a partir de um concílio, ela tinha efeitos na sociedade, assim, devastadores, assim, uma coisa que mudava mesmo assim o rumo das coisas. A própria Confissão de Fé de Westminster foi uma coisa que mudou a vida dos puritanos dentro da Inglaterra. Inclusive, de certa forma, uma das causas dos próprios puritanos terem saído da Inglaterra e terem ido lá para os Estados Unidos. Olha só, a construção de uma nação, que é a mais poderosa atualmente, se deu por questões religiosas, questões confessionais. Fizeram um concílio, convocado pelo parlamento. Depois a igreja da Inglaterra, na época anglicana, não aceitou muito bem. Começou a
a perseguir aqueles que eles consideravam como sendo não conformistas. Na primeira oportunidade que o cara teve de pegar um navio e ir para os Estados Unidos, que era um mundo novo, um lugar onde eles poderiam confessar sua fé sem ser perseguidos, os caras foram, pô. Entraram no Malfly, ó, foi embora. Então, olha só o resultado que tinha. Entendeu? Então, olha o poder que existia antigamente em uma confissão. Não era uma coisa assim, rolha, que nem hoje eu entro em cada olha, as coisas que eu acho engraçado. Eu já entrei em um grupo de WhatsApp. Aí tu entra no grupo do WhatsApp e tem assim, confissão de fé do nosso grupo. aí tem lá o cara. Olhando os rapazes. As pessoas não têm noção do que é uma confissão de fé. Você não é proibido ter essa confissão de fé individual. Você não é proibido. Obviamente, né? Fazer o quê, né? Isso não é proibido. A questão é que se existem já homens de Deus que escreveram confissões antes, por que não usar a confissão desses homens que eram muito mais capazes do que nós e ficar escrevendo confissões pessoais? Então, é um ato de humildade. Aí viu aquele videozinho que o cara falando assim, humildade, você tem humildade. Sabe quanto para você, rapaz? Humildade, aí já? Que é o Mario e o Goku, sabe, foto para você, rapaz, humildade. Eu vou te mandar lá no Zap. Isso é um vídeo engraçado. Sabe foto de você, rapaz? Humildade. Então falta realmente humildade, né? Mas não é do Mario lá que é brincadeira. Então, assim, falamos sobre a necessidade das confissões, como surgiram as confissões no decorrer da história, de modo sucinto, claro. E também falamos a respeito do nosso primeiro documento, né? Que foram as 10 conclusões de Berna, que era apenas um lampejo protestante. Não tinha essa não estava tratando de soteriologia assim. A soteriologia no sentido de que Cristo é o único Salvador, mas não falava de eleição, né? De eleição, não falava Veja bem, a nossa primeira confissão, ela atacava questões eclesiásticas. Que é um ponto importante, né? Às vezes o cara não, calvinismo é pessoa. Pensa em tulipo. Você nunca vê o cara discutindo liturgia, sacramentologia, né? Ele se dá por certo, não porque a justificação é somente pela fé. Ele nem sabe o que isso significa, no final das contas. Então, a nossa primeira confissão tinha pontos que eram mais centrais. Né? E não eram os pontos que a gente anda discutindo muito na internet hoje aí, ou até mesmo na vida da igreja. Muito bom. Então, o documento que mais representa a fé reformada seria qual, Torinho? A Confissão de Fé de Westminster, com seus catecismos, e as 3 formas da unidade. Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga e os Cânones de Dort. Essas são as 3 formas da unidade. Geralmente, os reformados continentais utilizam as 3 formas da unidade. Junto com a segunda confissão helvética, que é a confissão das igrejas reformadas suíças. Você teve a primeira confissão helvética e a segunda confissão helvética. As duas são confissões de fé das igrejas suíças. Então o cara quer saber, não, como é que acreditava, como é que era a fé reformada na Suíça. Na Suíça de Calvino, na Suíça de Zwingli. Como inclusive, porque é o seguinte, é óbvio, tá claro para qualquer mente que se dedica aos estudos, que o puritanismo, por exemplo,
ele é uma reação à Igreja da Inglaterra. Então você tem um calvinismo inglês. Veja bem, então, enquanto a Confissão de Belga está sendo escrita para poder unificar um pouco, para se proteger contra os espanhóis, você tem espanhóis católicos, tá? Espanhóis católicos romanos. Você tem um puritanismo, um povo escrevendo para se defender, para atacar a igreja do Estado, a igreja oficial, que é a igreja anglicana, no intuito de reformar mais ainda a igreja anglicana. Não que a igreja anglicana não tivesse passado por nenhum tipo de reforma, ela passou. Só que achava que não era suficiente. Então, não, ela precisa de mais. Precisa de mais. Então, a igreja anglicana, ela já é uma igreja protestante. Mas não, esse pessoal aqui precisa de mais. Então, você tem, nesse caso, duas confissões. Uma confissão que é feita de protestante contra protestante e uma que é de protestante contra católico. E as confissões suíças também são feitas nesse contexto de combater católicos romanos. Então, eles têm um foco maior nessas doutrinas distintivas que são protestantes. A questão é que por que cada uma dessas tem a sua importância e eu não vejo como a mais importante. Mas o bom calvinista tem que estudar todas elas. Que é a Confissão de Westminster, junto com os seus catecismos, porque é o calvinismo inglês. Como os reformados, alguns reformados, tentaram ainda purificar mais ainda a igreja, e isso é bom porque nos ajuda a entender o evangelicalismo e também a igreja calvinista brasileira. Que são descendentes diretos desse pessoal aí. A igreja calvinista brasileira ela é descendente direto dos puritanos. Então, você tem a igreja, a IPB, por exemplo, IPB e IPI, as confissões delas são as de Westminster. Então, a gente tem que estudar. E também por ser uma confissão realmente muito completa. Mas, os calvinistas continentais, que são muito poucos no Brasil, sei que existem grupos ali no Paraná, Rio Grande do Sul, de calvinistas continentais, eles endossam as três formas da unidade. E historicamente são muito importantes. Então deve-se estudar as três formas da unidade. E as confissões de fé suíça, por que são importantes? Porque elas foram as primeiras. Elas são o calvinismo original, por assim dizer. Então você tem a confissão de, por exemplo, o Catecismo de Genebra. Você tem as confissões helvéticas, que foram escritas por Bullinger e Pedro Marty Vermigli. Elas não são frutos de um concílio, né? São frutos de um teólogo, dois teólogos. Acho que esses teólogos tinham tanta força. Você vai pegar, por exemplo, Calvino, né? Que escreveu o Catecismo de Genebra. Tinha tanta força, né? Que apresentava para a igreja aceitava. Aquela declaração de fé. Tem outras confissões de fé que são muito importantes também, mas eu até julgo talvez um pouco menos importante do que essa. A confissão de fé gaulesa, que é a confissão de fé que foi fruto do concílio de La Rochelle, que é a confissão de fé da igreja calvinista francesa, Huguenote. E é importante essa confissão dos Huguenotes, porque os Huguenotes foram os primeiros a chegar aqui no Brasil. Inclusive, aqui no Maranhão, na terra que eu moro aqui no São Luís, tem um museu Huguenote aqui. Então, os Huguenotes foram os primeiros a chegarem aqui. E também os primeiros mártires brasileiros, eles eram Huguenotes. Foram mortos, né, pelo padre Anchieta.
E quando eles foram ameaçados de perder a cabeça, realmente, de serem mortos, foram forçados a negar sua fé. E foi dado a eles um tempo na prisão para negar, para pensar sobre isso. Quando eles voltaram de lá, o padre, pensando que eles iam negar a fé, eles entregaram ao padre a Confissão de Fé de Guanabara, ou seja, que é a primeira confissão de fé calvinista em solo brasileiro. A Confissão de Fé de Guanabara também é um importante documento, não tanto pelo critério confessional, mas pela sua história. Né? Como você vê, o Calvino ele vai dizer, ele, como eu já falei, ele observa também muito a pessoa que escreveu o documento. Então você tem 5 indivíduos que estão aqui, que morreram, inclusive morreram, né? Mas que estavam à beira da morte. Então imagina o sentimento que aqueles homens tiveram ao escrever aquele documento, à beira da morte, não negar a sua fé e serem mortos pelos signatários do anticristo, que é o Papa. Então, me envergonha, né? Às vezes as pessoas desconhecem a própria história. Hoje tem calvinistas que estão se tornando papistas. Quanto o sangue dos nossos antepassados, né, regaram a terra, né, para que nascessem novos calvinistas. Né? O cara, na beira da morte, produziu uma confissão de fé. Tá aí para quem quiser ler. Basta digitar no Google a Confissão de Fé de Guanabara, né, que foi justamente o lugar lá onde eles foram mortos. E, de fato, as pessoas elas desconhecem a história, né? A gente vê muitas pessoas que se dizem protestantes porque elas não são católicas. Uhum. E nós vemos muitos calvinistas que dizem calvinistas porque, na verdade, são tulipenses, né? Não são nem calvinistas nem reformados. Não conhecem a história, né? Por trás, os grandes teólogos, os grandes nomes, né, da história. Então, defendeu essa teologia, né? E estão aí na internet, aí, né, levantando muitos espantalhos aí, Uhum. e não conhecem bem mesmo a própria política. Sim. Bom, deixando para o final aqui agora, pessoal, é um momento de perguntas e respostas, né, para o Torinho, que a gente está respondendo aqui. Passou um pouco aí do horário, né, bom que nós aproveitamos bastante o tempo do Torinho aí, mas ele tem compromisso e nós precisamos, então, encerrar nossa live. Eu deixei uma, né, que eu tinha demandado aqui, que era a diferença, então, dessas igrejas confessionais para igrejas não confessionais e liberais, Uhum. e os prejuízos, né, que as igrejas não confessionais ou liberais sofrem. Esse é um grande problema. Inclusive um problema que, como hoje o normal é não ser confessional, a gente não só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Embora cada um tenha a sua confissão pessoal, se você perguntar a qualquer pessoa o que ele acredita da Bíblia, ele vai dizer: não, eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor, eu acredito na Trindade, eu acredito nisso, naquilo. Ele vai ecoar, de alguma forma, a fé da igreja que ele frequenta. Então, a igreja ela tem uma confissão. O problema das igrejas que se dizem não ter confissão é que elas, na verdade, elas não têm uma confissão pública. A confissão é privada, porque está na cabeça do pastor. É o pastor que diz. Quando a pessoa tem alguma dúvida, ela procura o pastor. Pastor, estou com uma dúvida aqui na Bíblia, aqui, eu queria que você me ensinasse. O pastor olha lá na hora. Não, irmão, isso aqui é assim, 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 assim. E pronto. Agora, se você tem uma confissão pública, o irmão que está estudando a Bíblia em casa, que tem alguma dúvida, ele diz: opa, deixa eu consultar aqui, deixa eu ver aqui.
que as confissões, os catecismos, vamos ver o que eles falam a respeito desse assunto. E aí o cara vai lá consultar, olha, a nossa igreja acredita que é assim. Né? Então é uma confissão pública, por quê? Já se diz de antemão que acredita. Você, na hora que entra na igreja, meu amigo, que lhe é apresentado a confissão, você não entra às cegas, você não vai ser surpreendido por nada, e é uma forma de você livrar a igreja do herege. Por quê? Porque o pastor também está submisso à confissão. E quando o pastor ele diz, olha, nós aqui acreditamos nisso, no dia que ele falar uma coisa diferente, você pode questionar, mas, pastor, é porque nossa confissão, pastor, com todo respeito, mas é porque eu queria perguntar ao senhor que a nossa confissão, ela ensina que a causa primeira, ela decreta, ela move a causa segunda, a natureza que é dela mesmo, que é própria da causa segunda. Não diz que a causa segunda não existe, igual você falou aí. Não é fatalismo, está aqui escrito aqui. A confissão diz que Deus não é todo pecado. O senhor falou que Deus... Ele... Não estou entendendo muito bem o que o senhor falou aí. Então, a hora que o pastor ele vai recuar, ele vai dizer, eu não acredito nisso aí, não. Entendeu? Ele vai se sentir pressionado. Vai se sentir pressionado. Então, é a hora de... Você consegue... A confissão, ela tem a força de pressionar até mesmo o maior dos homens da igreja. Ela iguala as pessoas. Confissão. E com a força da confissão, é igual o regulamento dentro do exército, né? Então, no exército, a gente fala assim, do regulamento ninguém ganha, né? Ou seja, você tem o coronel, você vai ter o general, você vai ter os níveis generais, né? Que é brigada, divisão e exército. Mas também no mais alto, então o comandante do exército, o mais alto dos generais, se ele fizer alguma coisa comigo, eu sou do orelha seca, né? Ou até mesmo com o soldado mais raso, se o soldado pegar o regulamento e falar assim, general, aqui no regulamento está dizendo que o senhor não pode fazer isso, não. Não interessa que é um homem, ele vai ter que fazer. Não, realmente eu não posso fazer. Ele não pode. Assim, por isso que o regulamento, por isso quando nós falamos assim, olha, a escritura, ela é a palavra de Deus e ela é infalível e há juízo das controvérsias, é justamente isso, porque a escritura iguala as pessoas. Mas se a escritura ela é a regra, nossa única regra de fé, então não é o que o Papa diz que é o certo, mas aquilo que se deduz daqui. Né? Então, a questão das igrejas liberais, elas já começam com essa demonstração da não confessionalidade, porque se questiona a autoridade. Que também é uma síndrome pós-moderna. A síndrome pós-moderna é basicamente cada cabeça seu guia. Você tem uma ausência da autoridade. Isso também está acontecendo na igreja. Aí você tem que ter a autoridade da igreja. Tem pastores que são meninos, né? 21, 22 anos, 23, sei lá, se formou agora. Que eu sou muito mais velho e que não é uma questão de estar se gabando, eu só estou apenas falando um fato. Que tenho muito mais conhecimento, naturalmente terei muito mais conhecimento, porque estuda muito mais tempo, não é questão de... Naturalmente tenho muito mais conhecimento. Meu primeiro livro de teologia que eu li, assim, não, que era de teologia mesmo, assim, eu tinha 14 anos, então eu já estou aí com 27 anos, mais ou menos, 27 anos não, 23 anos de estudo de teologia. Então, se o indivíduo ele tem 23 anos de vida, então é normal que eu tenha mais conhecimento do que ele, porque eu tenho 23 anos de estudo. É normal que eu tenha mais conhecimento do que ele. Mas eu sempre me dirijo a ele como senhor. Se ele toma uma decisão, mesmo que eu não concorde,
Eu vou baixar a cabeça, eu vou ficar lá. E vou seguir ali, porque se eu quero mandar, eu tenho que me candidatar ao ministério também. Mas tem gente que não quer a bucha, porque ser pastor é difícil, é duro. É duro, o caboclo tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O caboclo não quer dar a cara a tapa, mas quer estar criticando. Não, o pastor. Aí criticar o sermão do pastor. Não, porque o pastor falou errado. Porque o pastor é esse, pastor aquele. Quando vai ver um indivíduo, ele não sabe nem para ele, mas ele acha que sabe. Né? É só, eu costumo dizer que tem o leigo. O leigo, aquele que é leigo, sabe que é leigo. E tem o sem vergonha. O sem vergonha é o que é burro. E ele não sabe que é burro. Então ele sai arrotando aí a intelectualidade burra dele. E a igreja está cheia dos burros que foram contaminados pela filosofia pós-moderna, que contaminou a teologia, que é o liberalismo, ele é isso em suma, né? Porque na medida em que eu questiono a autoridade da confissão, eu derrubei a primeira barreira. Agora, o que sobrou? Ora, mas se eu posso... Veja, olha só. Veja bem. É por isso que o próprio Roger Olson, o Roger Olson, que é arminiano, ele vai dizer que a teologia liberal surge com os remonstrantes. Por quê? Porque os remonstrantes, na época, junto com o Armínio, eles questionam a confissão de fé belga. Então, quando eu questiono um documento estabelecido já, e que já vem de muito tempo aquela fé, e é uma fé de todos, e que nos mantém unidos, e que é a nossa alma, quando eu começo a questionar isso daí, eu questionei a autoridade da igreja. Então, se para eu questionar a autoridade da igreja, aí eu quero a primeira barreira. O que eu estou dizendo? Eu não creio mais na autoridade da igreja. Então, a igreja é a última barreira para eu começar a questionar a autoridade da própria escritura. Porque o que está em questão aí é justamente a ausência da autoridade. Então, o indivíduo, ele pega, ele questiona a igreja. Quando ele chega na escritura, então, veja bem, eu começo negando, eu nego. Eu vou negar a eleição. Não é porque esse negócio de eleição incondicional, isso aí está errado. Esse negócio da graça irresistível, isso aí está errado. Então, você começa a questionar coisas basilares e daqui a pouco, se você nega a confissão, veja, a confissão, ela não tem só um aspecto. Ela tem lá que a Bíblia é a palavra de Deus, tem lá escrito na confissão de que Cristo é o Senhor, que Cristo ressuscitou. Tem isso aí tudo. Então, quando você quebra uma parte da confissão, as outras começam a ficar fragilizadas. Então, para eu começar a questionar, por exemplo, Conrad Vortius, que foi o sucessor de Armin Leiden, ele já negou que Deus era atemporal. Não, Deus não é atemporal, não. Deus está em parte fora do tempo e em parte no tempo. Ou seja, ele transformou Deus em um anjo. Né? Porque o anjo que é assim, o anjo está na eternidade, né? Que é esse, segundo a crença reformada, os anjos estão num espaço que é chamado de Evo. Por quê? Porque, em parte, eles não mudam, porque o corpo deles não muda, eles não envelhecem nunca, mas a mente muda. Então, em parte, eles estão na eternidade, que é o lugar onde não há mudança nenhuma. E, em parte, eles estão no tempo, que é onde há mudança. Então, existe um espaço entre o nosso tempo, que tudo muda, muda a mente, muda o corpo, muda tudo, e a eternidade, que nada muda. Existe um gap, existe um lugar nesse meio aí que é onde os anjos estão. E as criaturas celestiais todas estão nesse espaço aí. Deus está isolado num trono em que só ele existe. Só ele está lá. Ele é inacessível. Aquele lugar dele ali. Então, o cara transformou Deus num anjo. Porque
Porque ele pegou Deus e colocou também num lugar onde Deus era atemporal e temporal. Meu amigo, começa a questionar a simplicidade divina, que é uma crença que nem os arianos tiveram coragem de questionar. Daqui a pouco tu questionou isso aí. Aí, o restante, a pessoa perde o medo, cara. Essa é a questão. A pessoa perde o medo, ela perde o temor. Daqui a pouco ela começa a questionar, daqui a pouco ela começa a olhar assim, não, rapaz, veja bem. Acho que Jesus não ressuscitou, não. Por quê? Porque antes disso daí, ele já começa a negar que a Bíblia é palavra de Deus. Aí ele começa, não, eu acho que Jesus é a chave hermenêutica. Não, peraí. Você tem que, até hoje, os papistas, eles acreditam que existem partes da Bíblia mais inspiradas do que outras. Por exemplo, para eles, os 4 evangelhos, eles são mais inspirados e mais poderosos do que as cartas de Paulo, por exemplo. Por quê? Porque os evangelhos contêm as palavras da própria boca de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo era mais poderoso, né, do que Paulo, então, logicamente, as palavras de Cristo valem mais do que a de Paulo. Até hoje, eles têm essa crença. Então, você tem raízes liberais aí já desde muito tempo, mas começa com os remonstrantes, que os remonstrantes, ao questionar a confissão, questionar a autoridade, e depois dos movimentos remonstrantes, surgem os unicistas, ou seja, o cara negando a trindade. Tu começou a negar a trindade, irmão. Vai sobrar o quê? A próxima ressurreição de Cristo. Aí você vai ter negando a imortalidade da alma. E aí, todos esses movimentos, eles surgem com força justamente porque não tem uma confissão, não tem um apelo histórico. E aí tem esse aspecto da confissão que eu esqueci de falar aqui. A autoridade da confissão, ela reside na interpretação correta da Escritura e também na interpretação de outros homens de Deus na história da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo que estava lá no começo é o mesmo Espírito Santo que prometeu que essa igreja nunca ia sucumbir às portas do inferno. Então, por pior que a igreja de Roma tenha sido, ela nunca sucumbiu totalmente às portas do inferno. O diabo nunca venceu totalmente, embora possa ter vencido temporariamente. Mas nunca venceu. Então, sempre teve remanescentes, pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que interpretaram corretamente as Escrituras em determinado momento da história. E eu não posso pensar que o Espírito Santo só falou comigo, ou com o meu grupo. Não. A história da igreja é a história de como o Espírito Santo inspirou pessoas para interpretar a Escritura. É essa a revelação. Então, se eu tenho que, por exemplo, que ser um ariano é algo que já é condenado há cerca dos trilhões de anos atrás. E que desde do século 3, 4, esses caras desapareceram da história. Durante 1000 anos, praticamente, não teve ninguém acreditando nessa porcaria aí. Isso tem alguma coisa estranha. Será que a igreja teve em heresia realmente esse tempo todo? Realmente todo mundo sumiu? Cadê os registros desse pessoal aqui? Não tem. Então o Espírito Santo já mostrou, pelo teste do tempo, que é impossível, né, aquela crença ser uma crença verdadeira. Mas se você pega, por exemplo, as crenças reformadas, todas elas você consegue rastrear, desde os apóstolos, os primeiros pais da igreja, até os pais da igreja mais tardios, depois de Agostinho, os escolásticos medievais, chegando até a época dos nossos pais, né, dos pais protestantes.
dos nossos pais. Você consegue rastrear qualquer crença calvinista hoje, você consegue rastrear desde o começo até aqui. E a autoridade das confissões também reside nisso, porque quando você olha para a confissão, você olha também para a fé histórica da igreja. Então, quando o indivíduo ele começa a questionar demais a confissão, ele está questionando a própria fé da igreja, e essa fé da igreja, lógico, não provém da autoridade da própria igreja, mas provém do Espírito que revelou a essa igreja a interpretação correta da Escritura. Porque, assim como você acha que esse Espírito revela a você e revela também ao conjunto, e a Escritura fala que onde há multidão de conselhos o erro é menor, ou não há erro, então onde você tem pessoas mais habilitadas e você tem pessoas mais piedosas debatendo sobre um determinado assunto e chegando a um acordo, o erro ali é muito menor. E às vezes chega o indivíduo aqui sozinho, nunca nem leu a Bíblia toda. Não, porque minha confissão de fé é a Bíblia. Porque os teólogos lá que fizeram o concílio, eles estavam se baseando no Bhagavad Gita, né, o guerreiro? Não é na Bíblia, não. A Bíblia, jogaram fora a Bíblia. Entendeu? Tem gente que eles não tem nem noção do que está falando. Era o livro de São Cipriano, estava lá. Era um ritual satanista. Era o Baphomet. Deve uma figurinha engraçada sobre esse negócio. Então, esse é um aspecto importante da confissão. Na medida que você questiona a confissão, você está a um passo do liberalismo, porque o que está no fundo é o questionamento da autoridade. Você questionar. Para questionar a autoridade da Escritura, também será rápido. E eu falo isso não só por questão de estudo, mas por questão de experiência própria. Eu já fui um cara liberal. Eu nunca cheguei ao ponto de questionar a ressurreição de Cristo, mas já questionei, por exemplo, os milagres. Já questionei a existência do diabo. Né? E sim, 2009, faz tempo isso aí, 2011. Tem uns amigos meus que ainda hoje daquela época ainda falam assim, quem te viu, quem te vê, né? Mas a fé reformada ela realmente me reabilitou nessa questão. Principalmente pela questão das confissões. Né? Então, ela é um bom objeto de fé, sem dúvida. Então, bem, basicamente essa é a resposta da pergunta. As confissões, assim como a doutrina apostólica, ela tem esse poder de, vamos dizer assim, de proteger a igreja, né? De proteger o pensamento do cristão. E isso é muito comum, né? A maioria dos cristãos evangélicos aí, que também não conhecem nem a história mesmo, nem do cânon, né, da Bíblia. Eles têm um entendimento muito, muito místico, né? Muito fantasioso a respeito da Bíblia e chegam a questionar essas, vamos dizer, verdades, né? Já estabelecidas. E vão seguir aí pessoas aí como Caio Fábio, e esses outros estão surgindo. Tem vários pontos das confissões que são negligenciados de forma assim, escancarada. Por exemplo, a própria confissão dirá que o testemunho da igreja que nos leva a crer que a Escritura é palavra infalível. Como assim? Né? Mas Quem foi que te ensinou que a Escritura era a palavra de Deus? Tu pegou a Bíblia sozinho em casa e leu. E acontece. Mas a maioria esmagadora de nós aprendeu porque alguém da igreja falou para nós. Alguém chegou para nós e falou assim, olha, isso aqui é a palavra de Deus. Alguém nos ensinou. E a Escritura fala, ide, portanto, pregar o evangelho da criatura, ensinando-vos a guardar tudo quanto vos tenho ensinado.
e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a igreja é quem anuncia o evangelho, é o testemunho da igreja. É por isso que Agostinho vai dizer que eu não saberia o que era o evangelho se não fosse pelo testemunho da igreja. Não é que a igreja tenha autoridade sobre a escritura. Não, é porque é através da igreja que eu conheço o evangelho. Então, o testemunho, a igreja tem essa autoridade, porque se eu não sei ainda que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, como que eu vou ter a Bíblia como minha regra de fé e prática? Eu tenho que aprender isso de alguém. Então, é circular. A igreja, ela se submete à Escritura. Para aprender, para extrair da Escritura os verdadeiros ensinamentos. Mas é através da igreja que nós aprendemos que a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Nós temos que aprender da igreja também como é o modo correto de proceder. Qual é a interpretação dos textos difíceis? É por isso que nós compramos os comentários bíblicos. Né? Alguns investem em aprender o idioma original. Por quê? Porque eles são os homens da igreja. E aí você tem que necessariamente dar prioridade, quando for estudar, dar prioridade aos teólogos que compartilham da sua fé. Não adianta eu estar... A primeira dúvida que eu tiver é eu ir correr para um teólogo arminiano. Correr para o papista. Não, eu tenho que estar junto do meu. A confissão de fé que eu sigo essa daqui, beleza. Vamos, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar nos antigos. Porque foram neles que os homens daquele dia se basearam. Tem que procurar os antigos, tem que procurar Beza, tem que procurar Turrentin, tem que procurar Volébios. Eu estou falando aqui as obras que existem em português. Eu quero bem com uma obra aqui. Ó, tô ceguinho, velho. Misericórdia. Essa obra aqui. Ai, Jesus! Caiu aqui. Ó. Compêndio de Teologia Cristã. Johannes Volébios. Uma obra maravilhosa. Entendeu? Não é muito exaustiva, mas ela trata exatamente do que nós seguimos. Aconselho também. Não, nessa aqui não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Como todo mundo deveria ler isso aqui, ó. Ulrich Zwingli, que foi editado pelo reverendo Tokachik, né? A origem intelectual da Reforma Suíça, mas isso aqui são textos, não é do Tokachik, ele traduziu isso aqui, ele editou. Aqui são textos do Zwingli. Eu ganhei até uma dedicatória aqui. Mas aqui, por exemplo, você vai ter as 67 teses do Zwingli, vai estar aqui. Vai ter aqui, por exemplo, as 10 teses de Berna, comentadas. Vou ter aqui o que eu falei lá no começo. Então, ó, não tenham medo, não. Aqui, ó, o problema do Brasil é que estuda pouco Zwingli também. Aí, nós sabemos muito pouco sobre as nossas origens. E aí, meu amigo, acabou que se perde em todo canto. Então, se puder deixar uma indicação com relação à questão confessional, estudar esse texto. Ler as próprias confissões. Tem que ler. Francis Turrentin, não está aqui, só mesmo alguns livros que eu boto para decorar. Mas Francis Turrentin, ele foi o primeiro teólogo a escrever de acordo com as confissões. Porque se tu ler Calvino, por exemplo, não existia as confissões na época dele. Então, ele não tem interesse realmente em se manter confessional, vamos dizer assim, embora que seja uma boa base. Quando as confissões estão feitas, então é mais fácil, né? Você tem Turrentin. O Volébios, ele é ótimo para isso.
O Owen, pronto, aqui, ó, ele trata muitas confissões aqui, ó. O Owen, né, nesse livro, inclusive eu indico, tá? Só compra esse livro. Livraço. Livraço. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que preste aqui. Além de... Tá. Ah, muita coisa aqui não. É isso aqui mesmo. Pronto. Os outros livros já sumiram aqui. Mas onde é que estão? Esse quarto aqui tá uma bagunça só aqui. Tá? Ó. Compre meu livro, tá? Esse livro aqui, ele... Também eu escrevi ele inteiro baseado somente nas confissões. Tive cuidado de não me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Muito bom, muito bom. Bom, para encerrar, então, queria te pedir para aí dar um conselho aí para o pessoal que vai assistir essa live, que assistiu, né, que é de uma teologia pentecostal, liberal, não confessional, vai assistir essa live aí e ficou curioso, né, para saber mais sobre a fé reformada e as confissões reformadas. Olha, quando a confissão de fé ela fala assim, olha, nós não somos infalíveis, é preciso se perguntar se quando a confissão de fé, veja bem, essa declaração, nós não somos infalíveis, ela está dentro da confissão. Então, se a confissão de fé ela é toda infalível, então até mesmo essa declaração de que ela não é infalível, também é falível. Ou seja, se pegarmos no absurdo, né? Ou seja, levar ao extremo, estaremos, em última instância, dizendo que a própria confissão é infalível. Então, existem pontos da confissão que é realmente infalível. Por exemplo, o próprio lugar em que ela diz que não é infalível. É um ponto que é infalível. Você tem que pressupor que ela é infalível, porque senão você vai cair o argumento. Quando a própria confissão declara que a Bíblia é a palavra de Deus, deve ser infalível ali. Aquele ponto. Então, existem pontos fortes da confissão e existem pontos secundários. Por exemplo, a guarda do domingo. É um ponto que é muito questionado pelos reformados atuais. Vou pegar, por exemplo, aqui aqui. Quase derrubo do livro. Consegui tirar aqui. Esse livro aqui, ó. De dia caça. Dia do Senhor. Aqui, ó. Do Shabat para o dia do Senhor. Dia caça. J. Carson, né? Ele é um livro que questiona essa questão da interpretação do domingo. J. Carson não deixou de ser um bom teólogo por conta disso. Entendeu? Então, existem pontos que são mais aceitáveis. Que a própria confissão é mais maleável nisso daí. A própria igreja é mais maleável nisso daí. Existem pontos que são mais duros. Então, a confissão, a confissão, ela é infalível enquanto é. E deixará de ser quando não for mais. Ou seja, como a lua que resplandece a luz do sol. Ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. Mas na medida que ela interpreta corretamente a verdadeira luz, que é a palavra de Deus, a Escritura, ela é infalível porque a luz do sol é a mesma luz da lua aqui. Quando a lua reflete a luz, ela não tem luz própria, mas ela reflete a mesma luz da fonte original. A mesma luz. Então, por exemplo, quando os puritanos chegaram lá nos Estados Unidos, no Novo Mundo, eles mudaram a confissão.
Porque aquela confissão que tinha antes não era adequada para aquele momento. Eles mudaram. Então, aquela que era anterior deixou de ser. Aquela deixou de ser. E a atual agora é infalível enquanto é, até ser mudada de novo, até ser mudada em alguma ocasião. Precisa mudar. Então, enquanto ela é infalível. É isso que as pessoas têm que entender. E quando a confissão fala que ela é falível e a escritura é a única infalível, ela não está dizendo isso para o irmãozinho que está sentado lá no cantinho da igreja que gosta de questionar as coisas, não. Não é aquele cara que tem poder de questionar. Ela não está querendo dizer que cada um tem o direito de interpretar a Bíblia do jeito que quer. Não é isso que ela está dizendo. Essa discussão sobre a infalibilidade da confissão, ela é em nível concílio. É o sínodo nacional que tem que decidir isso. É a sua igreja como organização que tem que decidir isso. É a igreja que quer. A mesma igreja que estabeleceu a confissão é a mesma que tem direito de questionar. Não é o irmãozinho que está lá. Não é isso que a confissão está falando. A confissão não está se dirigindo para você. A confissão está se dirigindo para a igreja. Que vai existir um momento em que aquela confissão ali pode não atender a demanda da igreja em uma determinada hora ou local, e aquela igreja vai fazer uma adaptação. Ele pode pegar aqui no Brasil, pode mudar. Pode ir vai lá para a África. A confissão aqui da nossa igreja é essa. Embora não se mude essencialmente, mas pode sair mudando ali. Pontos periféricos. Não é para o irmãozinho. Não é para você que gosta de ficar. Que acha que o debate da internet é uma arena do Areópago. Não é. Entendeu? Não é o debate entre São Nicolau e Ario. Não é, meu amigo. Não é. Tu não está decidindo nada, na verdade. Entendeu? Então, a falibilidade da confissão, ela diz respeito ao modo como a igreja a julga, e não o modo como o irmão individualmente julga. Esse aqui é importante. Quer questionar a confissão? Escreva um tratado, leve para o pastor da sua igreja. Esse pastor levará para um sínodo. E o sínodo... Aí, ó, veja bem. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ser, é um mestre. Você tem que ser reconhecido como tal. Porque à medida que a igreja começa a lhe reconhecer como mestre, e quando eu falo com a igreja, não é um monte de meninote, não. É quando os pastores, quando você começa naturalmente a falar para os pastores, você começa naturalmente a ascender dentro da igreja, o Espírito Santo que está naquela igreja, que é a igreja de Deus, ela está lhe reconhecendo como um mestre. Então, quando você é reconhecido como um mestre e que as pessoas vão lhe ouvir, é o momento em que você vai levar para um sínodo um questionamento seu a respeito de uma confissão. Gente, o Nicodemos da vida, ele pode. Ele pode, alguém que tem uma história na igreja. O cara tem, sei lá, 50 anos que prega. Entendeu? Já comeu muito arroz com feijão. Então, na hora do cara, se ele quiser propor uma mudança, ele pode. Entendeu? O cara chega lá e fala só o seguinte, ó. Quero propor isso daqui. Ele não pode, ele sozinho não tem poder de mudar. Mas ele tem um poder de propor. Por quê? Porque ele é um vice-presidente do sínodo. Ele é um presidente do sínodo. Ele é um cara que ocupa uma posição importante. Ele é um cara que tem o poder de chegar nas pessoas que podem mudar. É essa a questão. Um Cássio da vida. O Cássio que questiona no domingo. Quem que tem coragem de chegar pro Cássio e botar pro dedo dele e fazer você um ignorante? Não tem. Ninguém tem coragem de dizer falar isso. Não tem como. Por quê? Porque ele atualmente é um dos maiores especialistas, não só nas línguas originais, como também um dos maiores especialistas em Novo Testamento, em Bíblia. Em Bíblia, ele é um cara que a sua erudição é conhecida diante do povo. O
espírito anuncia isso para o mundo. As pessoas reconhecem isso. Naturalmente. Eu não preciso de um argumento para provar que Cássio é um erudito. Eu não preciso de um argumento. Quando eu falo o nome dele, as pessoas reconhecem. É um erudito. É isso que é ser reconhecido. O próprio Espírito Santo denuncia a grandeza do homem. Aquele homem anunciou. É o cara que está pendurado é a candeia lá que está pendurada no teto. Porque tu chegou, tu viu. É público notório o negócio. Você vai falar de Daniel Wallace, você vai falar de outros mestres que tem por aí, exatamente questionam pontos da confissão, mas ninguém vai chegar e dizer, nossa, porque... O próprio John MacArthur. John MacArthur não é um cara confessional, mas as pessoas reconhecem a sua maestria. Né? Era alguém, é porque ele não é presbiteriano, não é nada, ele tem a igreja dele lá. Mas se ele fosse um presbiteriano, entendeu? Ele teria, vamos dizer assim, o know-how para propor uma mudança. Então, olha só. Arminio propôs uma mudança. 10 anos se passaram e não foi feito um concílio para isso. Ele morreu assim. Morreu sem ver qualquer tipo de mudança. Lutero também pediu. Convocou, né? Pediu para convocar. Então, as mudanças elas não vêm rápidas. Você pode morrer sem ver. Tá? Mas a questão é que a coisa não gira em torno de você. Gira em torno do conjunto. Da igreja. É isso que a confissão quer dizer. Então, toma muito cuidado. Ela não está apontando o dedo para você. Ela não viu você ali. Ela viu a igreja. Que a igreja que é eterna. Tu vai passar. Tu vai passar. A igreja que é eterna. Então, essa seria a mensagem que eu teria para deixar para as pessoas. Muito bom. Bom, pessoal, 2 horas de live, então, né? Vamos liberar o Torinho aí. Torinho, muito obrigado por ter topado esse convite aí, né? Por essa aula, né? Vai ficar gravado aqui, o pessoal que chegou depois. E suas considerações finais e a gente já encerra. Eu só quero agradecer. Quer dizer que eu estou sempre disponível, tá? É uma felicidade sempre estar aqui com você. E Deus abençoe o pessoal que acompanhou a live. Amém. Torinho, então, um grande abraço, viu? Muito obrigado mesmo por ter participado aí dessa live aí, ter trazido esse conhecimento para nós aí. E então, até a próxima, né? Até mais, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, Deus abençoe a todos, né? Siga o Torinho, né? Procure o material dele aí. E vamos aguardar a próxima live, então, né? Vamos lá. Com ele. E sobre... Nós vamos fazer uma série agora sobre Reforma Protestante, né? Iniciamos agora com o Torinho e vamos para as próximas, então. Pessoal, até mais. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Torinho, Deus abençoe e até a próxima. Até mais.